Muito bem, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar a sua própria linguagem de programação utilizando redes neurais e inteligência artificial. Vai ser um vídeo único, inédito, então, cara, já deixa o seu like, já peço logo aqui de cara. Peço desculpas que eu não estou tão presente aqui no canal, como vocês sabem, o setor de inteligência artificial da Dunk Code está crescendo cada vez mais. Tem todas as empresas do grupo Dunk Code que eu tenho que ficar de olho. Hoje eu estou de home office, né, afinal hoje é feriado. Mas eu já tava querendo trazer esse vídeo aqui há um tempo. Então deixa o seu like, não custa nada, e se inscreve no canal, porque é uma coisa muito simples pra você. Me ajuda pra eu ver se você realmente gosta do meu conteúdo e vai me incentivar a trazer mais conteúdo aqui. Pô, todo mundo sai ganhando. Mas é sério, eu te agradeço se você fizer isso. Então olha só, a gente vai aqui pra tela do meu computador, eu vou te explicar o passo a passo pra você tentar replicar em casa, beleza? E a gente vai ver o que eu já fiz aqui e como é que você pode meio que se inspirar no que eu criei, a Dunklang, já vou adiantando aqui, para você fazer também, beleza? Então, bora para a tela aqui do computador. Pessoal, só rapidinho antes de ir para a tela do computador, se liga aqui o plano vitalício, novas aulas todos os dias, você paga apenas uma vez e libera mais de 250 cursos da plataforma da Dunk Code, garante acesso a todos os cursos atuais e futuros, tem curso de absolutamente tudo aqui, mais de 200 instrutores incríveis, a gente está adicionando sempre novas funcionalidades para você ficar aqui, estudar. Plataforma altamente didática, então você vai tirar o maior proveito do aprendizado, tem sistema de suporte individual, sistema com suporte usando inteligência artificial agora que a gente colocou, extensão Charves, a novidade aí do grupo Dunk Code, as extensões. Então tem muita coisa da hora e você leva tudo isso aí no plano vitalício. Corre, aproveita e o link tá na descrição. Bom pessoal, então eu já escrevi o código aqui porque basicamente esse código, claro que eu fiz, enfim, eu que programei isso daqui, mas só para vocês entenderem, tá? Porque eu não vou fazer o código do zero aqui com vocês. Vocês conseguem pegar isso daí dentro da plataforma da Dunk, depois eu coloco esse material para download. Ou você pode ver na sua casa o site Human Faces, extremamente conhecido, onde você pega modelos que você pode treinar ou modelos existentes. No caso aqui eu treinei um modelo próprio, tá? Só para vocês entenderem. E tem umas funções a mais aqui que eu coloquei que foi basicamente para ver os meus training steps, para ver como é que está sendo o desempenho do meu modelo quando eu estou treinando ele, se ele não está dando overfitting, se ele não está tendo mais perda, no caso, porque quanto menor for a perda, melhor, né? E eu também consigo validar com outros dados para ver se realmente o modelo está conseguindo prever a resposta correta. O que isso quer dizer aqui? Basicamente, quando a gente... com qualquer coisa referente à inteligência artificial, seja texto, voz, né? Se você faz clone de voz, em breve tutorial aqui ensinando como é que clona voz. Inteligência artificial que gera vídeo, o que for, a gente precisa treinar um modelo que é capaz de fazer isso, né? E como a gente sabe, existe o famoso ChatGPT, que nada mais é do que um LLM, que é um Large Language Model, que é extremamente poderoso para basicamente qualquer tarefa que envolve texto. Menos matemática. Isso é uma coisa bem interessante que eu vou trazer aqui no canal para vocês verem algumas limitações que o ChatGPT tem, justamente porque ele é um LLM. Ah, Gil, você está dizendo que você criou um ChatGPT? Vamos dizer que é um GPT, não é chat, mas é o mesmo a forma que o GPT foi criado, porém eu só fiz para uma tarefa que é uma linguagem de programação e eu posso, perdão, ir deixando cada vez mais inteligente. Então a gente tem algumas funções aqui é para validar o treinamento, ok? Outra coisa bem bacana aqui que você tem que saber quando você está treinando o seu modelo próprio de inteligência artificial. Esse GPT-4 é basicamente o output dirt. Depois que o meu modelo é treinado, você só faz o treinamento uma vez, tá? Até porque eu até postei no meu Instagram isso. Se você ver nos meus stories, se você está vendo o vídeo agora, vai ver o barulho que o meu computador estava fazendo. Por isso que o ideal, quando você está treinando um modelo realmente para uma empresa, é você pegar uma máquina específica na Azure, Google Cloud, AWS. Porque aqui no meu computador... ele quase explodiu, ele estava fazendo muito barulho, justamente porque esse modelo que eu estou usando, ele é o GPT-2 Medium, ok? O que é isso daqui, o GPT-2 Medium? Basicamente, existe o GPT-2, o GPT-2 Medium e o GPT-2 Large e o GPT-2 XL. O que muda de cada um desses? Basicamente, cada modelo dessa ordem que eu falei, ele tem maiores números de parâmetro, ou seja, ele se adapta melhor com os dados que a gente coloca, certo? Então o GPT-2, ele até conseguia meio que criar, vamos dizer assim, essa linguagem de programação aqui. E a gente já vai ver o negócio acontecendo, tá? Eu só estou dando um contexto geral. O GPT-2 Large na minha máquina não roda de jeito nenhum, mesmo no Google Colab, que eu já trouxe tutorial aqui no canal recentemente ensinando como usar e mostrei alguns exemplos ali.
O GPT-2 Large não dá também nem no Google Colab. Eu não vou pegar uma máquina na AWS para pagar $50 só para treinar um modelo. Então eu acabei deixando o GPT-2 Miriam, não estou nem no meu Mac, estou aqui no meu computador que é melhor. Poderia colocar no Google Colab também, mas enfim, aí aqui a gente começa o treinamento. Depois que treina, ele salva nessa pasta aqui, GPT-4, onde tem o nosso PyTorch, que é o modelo final que a gente treinou. E aí, com base nos dados de treinamento, que é isso daqui que eu coloquei, 15 linhas de treinamento. Isso não é nada. Para pelo menos um modelo ficar, vamos dizer assim, aceitável, teria que ter 100 linhas de treinamento. Mesmo assim, só com 15 linhas usando o GPT-2 Miriam, ele conseguiu se sair bem em tarefas diferentes das que tem aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu basicamente pegar uma linha que tem aqui, e eu já vou explicar o que significa cada coisa dessa, esse end aqui, isso daqui. Se eu pegar cada linha dessa daqui e der para depois testar a minha linguagem de programação, que é a tarefa que eu estou fazendo aqui, pegar alguma coisa que está exatamente aqui, ele vai conseguir me dar corretamente. Por isso que a gente precisa fazer validação quando a gente está treinando um modelo, para ver se ele consegue se adaptar com dados diferentes, ok? Então, com 15 linhas eu consegui fazer ele se adaptar com dados diferentes. E por que é melhor, vamos dizer assim, se eu quero criar uma linguagem de programação rapidamente, fazer desse jeito aqui? Porque muitas vezes, claro que não é uma linguagem de programação, mas sim são comandos que eu consigo verificar erro de sintaxe e etc e tal. Se a gente quisesse fazer isso daqui usando, por exemplo, expressões regulares para verificar se eu fechei essas chaves, etc. Por exemplo, eu poderia simplesmente colocar mais exemplos aqui, ok? E aí isso daqui você também tem que saber como treinar os dados, aí entra a questão de data science. Mas, por exemplo, aqui, se eu definir que a minha linguagem de programação tem que sempre começar com esse Dunklang aqui. Então, sei lá, comecei a escrever qualquer coisa aqui, abri chaves. Se eu não fechei chaves, eu vou ter um erro. Eu daí defino a mensagem de erro que eu quero. Faltou fechar chaves. Isso aqui só para ilustrar. Então, isso daqui é muito poderoso no sentido que, se eu tenho, sei lá, 10 chaves, e se faltou fechar alguma, eu não vou ficar fazendo... Se a gente fosse fazer isso daqui sem inteligência artificial, que também dá pra fazer, só que eu teria que ficar verificando toda hora, abriu, será que fechou, abriu, fechou. Aqui não, ele se adapta de acordo com o que a gente está fazendo, justamente porque essa é a proposta de uma rede neural, de Deep Learning. Ele aprende os padrões, tá? Então, por exemplo, aqui, isso daqui é um exemplo bem tolo que eu fiz, né? Então eu coloquei, sei lá, meu nome, variável aqui, nome, só que aí eu abri chaves e não fechei, faltou fechar as chaves. Isso daqui já é mais que o suficiente para, se eu depois testar alguma coisa e fazer nome e abrir aqui, ele já vai dar o erro assim. Se eu colocar outra variável, se eu colocar idade, ele também vai conseguir prever. E a gente já vai ver isso daqui na prática daqui a pouco, tá? Ele também vai conseguir dizer que faltou. E se eu fizer isso daqui, por exemplo, se eu fizer isso daqui, fechar uma e não fechar outra, a gente percebe que, por mais que talvez ele consiga acertar, eu diria que seria mais na cagada, no chute. Porém, se a gente treinar mais, e eu não digo mais, literalmente mais linhas, não, diferentes exemplos. Por exemplo, assim, nome, aí eu abri 2 chaves e faltou fechar uma. Aqui ele vai começar a entender que, de fato, isso daqui ainda não está claro para ele. Mas se eu começo a fazer isso daqui, ele vê que toda chave que eu abro, eu preciso fechar. E é por isso que, para essa brincadeira, mas que a gente simplesmente poderia criar uma linguagem própria para você, para sua empresa, seu próprio, sei lá, compilador, interpretador, o que você quiser, se torna muito mais fácil. Isso daqui realmente foi uma ideia que eu tive, porque eu sempre quis criar uma linguagem de programação e a gente consegue validando dados, mas aqui a gente está fazendo um modelo próprio, ok? Então eu vou deletar esses 2 exemplos que eu dei aqui, porque com base nisso daqui que eu mostrei para vocês, é o que eu tenho aqui que já funciona. E como eu já treinei um modelo, eu vou só dar uma modificada no meu código, inclusive eu nem vou pausar aqui, porque eu acho que eu já tenho. Quer ver? Ó, from pre-trained model, eu não preciso treinar ele de novo. Então eu vou comentar essa linha de código e a gente vai carregar o meu modelo que já está treinado, que está na pasta GPT-4. E esse GPT-4 não é o GPT-4, não, tá? Eu simplesmente coloquei GPT-4, porque quando eu estava treinando eu estava fazendo tentativa 1, 2, 3, 4. Não é a melhor forma, mas para brincadeira serve. Então eu tô no Venv aqui, eu estou basicamente no ambiente virtual Python, ok? Então eu vou dar um clear aqui. E eu vou dar um Python em index.py e eu estou rodando um loop de treinamento infinito para perguntar a entrada. E aí eu vou gerar um generate with stop token, que é uma basicamente uma função que eu criei para gerar minha resposta, ok? E esse generate with stop token,
ele invoca a função que é o model.generate, que significa o quê? Prever, ok? Então o generate with stop token é para colocar umas coisas a mais do meu tokenizador, e aí a gente vê aqui. Só para finalizar, por que eu coloquei esse AND aqui? Eu posso colocar outra coisa sem ser o AND? Pode, tá? O AND nada mais é do que para o modelo entender quando que para de falar. Ou seja, se eu não coloco esse AND aqui, ele vai começar a me dar um monte de dado aleatório. Quando eu começo a colocar um token padrão no final, ele vai parar com esse AND, vocês já vão ver aqui. E esse daqui, Gui, para que serve? É para o modelo entender quando eu terminei de falar alguma coisa e a gente coloca esse tracinho para ser a resposta. Precisa ser exatamente esses tokens aqui que você está mostrando? Não. Só que o próprio OpenAI, eles meio que tem um estudo deles explicando como é que funciona o LLM e alguns tokens funcionam melhor. No caso, eles recomendam fazer esse AND aqui. Porém, eu descobri que para isso que eu estou fazendo, que contém caracteres tipo chaves, parênteses, o que for de uma linguagem de programação, desse jeito funciona também. Então isso daqui foi meio que uma coisa que eu peguei deles e fiz do meu jeito e funcionou. Vamos começar dizendo, por exemplo, aqui, ó. A gente tem o say oi Gui e say hello world, correto? A gente só treinou com esses dados aqui. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar Dunk Lang e colocar say alguma coisa que não tem ali, sei lá, coisa, né? E eu coloco isso daqui. Ah, aqui, como é que eu faria uma API para daí, sei lá, né? Você treinou o seu GPT para fazer qualquer coisa, que não é linguagem de programação, para criar anúncio, o que for. Como é que eu faria isso, Gui? Você, obviamente, queria validar na sua API, caso você estivesse vendendo um produto ou serviço, para adicionar esses tokens de forma manual. O próprio ChatGPT tem tokens que a gente não consegue ver, lógico. Então vamos prever o que vai dizer. É para dizer coisa, né? Eu não tenho certeza se vai funcionar, porque eu fiz alguns testes só, não tinha testado isso aqui ainda. Vamos lá? Então a gente percebe que, ó, Dunk Lang say coisa, ele me gerou a resposta coisa, que é basicamente do jeito que eu treinei aqui. Dunk Lang say oi Gui, me gera o oi Gui. Então isso daqui foi uma tarefa particularmente fácil. Se a gente procurar coisa aqui, não existe. Não existe coisa. Então ele realmente aprendeu como fazer isso. Isso é muito legal. Ah, eu conseguiria fazer com expressão regular. Ok, essa tarefa é simples. Mas e as chaves que eu falei, aquelas outras coisas? Ah, também com expressão regular. Mas o bacana disso daqui é que a gente consegue prever e realmente ver como é que o usuário vai fazer para a gente conseguir prever da melhor forma possível. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, aqui é que a gente tem erro de sintaxe aqui, ó, esse Dunk Code, Dunk Lang, say, e aí aqui são erros de sintaxe, por exemplo. A gente poderia também testar alguma coisa aqui do tipo, eu não criei muitos exemplos de variáveis. Então, ó, esse daqui é um exemplo que a gente pode brincar. E eu tô olhando esses exemplos justamente porque, como eu treinei com muito poucos exemplos, a gente não pode variar muito, tá? Se eu tivesse criado 100 variações disso daqui, a gente poderia fazer tranquilo. Inclusive, eu já tinha feito isso, só que eu perdi o arquivo, tá? Então, fica aí na sua casa para você fazer e coloca nos comentários o resultado. Vamos pegar esse daqui, ó, que eu declarei uma variável nome igual a Pedro, sem nome, e o erro que deu é que eu tô obrigando que precisa ter o DC. Ó, tem que ter o DC antes da variável, porque é Dunk Lang, né? Então é de Dunk Code. Então isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho quase certeza que, devido aos poucos dados de treinamento que eu tenho, se eu colocar Dunk Lang, nome, Pedro, sei, nome aqui, eu sei que vai acertar, porque isso daqui ele não está prevendo, mas pelo menos o modelo conseguiu aprender o que eu dei ali. Nome Pedro, ok. E se eu colocar nome Felipe aqui, eu vou colocar em maiúsculo só para garantir, para não precisar ficar refazendo. Eu não tenho certeza se vai funcionar isso daqui, mas espero que funcione. Vamos lá. Então funcionou. Olha só, coloquei Dunk Lang, nome igual a Felipe, sem nome, erro, declara a variável com DC, né? Que foi o nome do erro que eu coloquei, que seria, obviamente, você poderia colocar uma coisa mais, enfim, que fique mais claro, mas ok. Então, eu coloquei Felipe, não existe Felipe aqui. Felipe, não existe. Tem Pedro, Pedro tem. Só que eu fiz uma coisa que não existe aqui, ok? Ah, ainda é fácil, expressão regular, mas você entendeu como é que é o negócio? Conforme a gente vai colocando mais dados de treinamento e aumentando a complexidade com exemplos reais, faltou fechar chaves, faltou fazer isso, faltou fazer aquilo. A gente não precisa mais ficar tendo que fazer essas validações, porque o LLM, que é esse tipo de modelo, ele é perfeito para esse tipo de coisa, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é a declaração de variável, correto? Ó, DC idade 25 e DC idade a resposta é 25. Eu tenho quase certeza que eu vou até testar aqui. Até agora não deu nenhum erro, tá? Eu tô fazendo realmente de propósito algumas coisas
para dar erro, mas ao mesmo tempo eu estou evitando que dê erro. Por exemplo, ali eu não mudei o nome da variável, eu só troquei o valor dela, porque eu sei como é que um LLM funciona, quando o aprendizado também. Então aqui outra coisa que eu vou fazer, ó, 25 tá nos dados de treinamento, eu vou colocar 90 e eu quero ver se ele realmente vai me printar 90 agora, porque agora eu estou chamando uma variável, ok? Então, é claro que daí você pega aqui, se você já entendeu essa altura do campeonato, você pega, você coloca laços de repetição e etc e tal. E no final, tudo que interessa pra gente quando a gente tá programando uma coisa é a resposta final, né? Então, é pra dizer isso, é pra fazer tal coisa. Isso daqui você pode expandir pra qualquer coisa que você queira, ok? Isso que é o mais bacana de um LLM. Então, vamos fazer aqui, ver se ele me dá 90. Então ele realmente me deu 90 e em nenhum momento a gente treinou com esse valor 90 aqui, ele preveu. E se a gente mudar o nome da variável, vamos trocar, ao invés de ser idade, eu vou colocar valor. E eu vou dar um say valor. E é claro que eu poderia treinar mais esse modelo para, por exemplo, ao invés de, por exemplo aqui, say uma variável aqui. O erro que vai dar é o quê? Variável não existente. Aí você vai treinando o modelo e não adianta... É muito difícil você dar um exemplo só e não conseguir. Eu consegui com 15 exemplos de treinamento, porque eu já tenho conhecimento de LLM, eu sei como é que é o processo de treinamento, mas se você for tentar fazer, vamos dizer assim, com poucos treinamentos, no GPT-2, por exemplo, muito difícil de dar certo. Então, lembre-se, quanto mais dados de treinamento e a qualidade dos dados, melhor, ok? Então, vamos colocar DC valor. E agora eu estou declarando outra variável com outro nome que não tem aqui e vamos ver se ele consegue prever. Então tá, o valor ele realmente conseguiu prever, não tem nenhuma variável chamada valor. Então show de bola. Isso aqui é ótimo para 15 dados de treinamento, porra, tá ótimo. E eu consegui fazer isso porque é o GPT-2 Miriam, ok? Se você não conseguir rodar um Miriam na sua máquina, coloca no Google Colab, mas tem que ser o Google Colab Pro, tá? Para ter o poder de GPU para conseguir treinar bem. Caso sua máquina seja bem fraca, treina com GPT-2 e daí pega esses exemplos que eu coloquei aqui, ou cria o seu próprio conjunto de dados aqui, que é extremamente simples, e aí você coloca para treinar em mais épocas, ok? Porque aqui eu coloquei só 50 épocas, o que não é nada, por isso que realmente eu estou bem surpreso, por mais simples que seja 50 épocas para 15 dados de treinamento, tá mais que o suficiente. Isso mostra como o GPT-2 ou qualquer fine-tune que a gente for fazer em modelos de GPT, ele é ótimo para conseguir fazer determinadas tarefas. Tá? Então, só uma coisa aqui, esse AND aqui que a gente está fazendo, ó, perceba o seguinte, muitas vezes ele teve o AND aqui, né? AND. Por que isso daqui acontece? É justamente o que eu falei para vocês do AND token. Quando a gente for fazer uma aplicação real, esse AND que vem no final, a gente já está esperando isso. No ChatGPT, com certeza tem um token de parada. Só que daí a gente faz uma simples substituição de string para tirar, por exemplo, essa seta que a gente colocou do nosso input token e do output token, que é esse AND aqui, a gente substitui por vazio, por exemplo. Ah, Gui, mas está vindo isso daqui também que não está nos dados de treinamento. Por que isso? Provavelmente porque, novamente, tem poucos dados de treinamento, então ele entendeu por partes que tem que ter o AND. E perceba que quando eu estava gerando os dados de treinamento, em alguns momentos, esse AND ficou solto, e esse AND não é para ficar assim, era só para ficar esse AND. Isso daqui aconteceu porque eu estava dando Ctrl+C, Ctrl+V em antigos dados de treinamento que eu tinha testado com esse AND e esqueci de colocar. Então, no caso, é até interessante que esse AND que ele está colocando aqui, ele não é do nosso AND que a gente colocou aqui, porque do nosso AND ele está sendo certo, ele é desse AND que está aqui. Então, ele ainda, além de ter previsto o valor, ele conseguiu prever para colocar o AND depois. Só que esse AND aqui que está colocando não é para estar aqui, é só para ser esse AND que está aqui. Então ainda teve um bug no meu código, mas mostrou como ele conseguiu identificar padrões e conseguir prever da melhor forma possível qual que é a próxima palavra, qual que é a próxima resposta. E é isso que o GPT faz de melhor. Tem modelos como BERT, que eu posso trazer aqui no canal, qual que é a diferença de um GPT para o BERT, tá? Tem algumas diferenças. Posso trazer como um gerador de imagens funciona, treinar o seu próprio Midjourney, Stable Diffusion, que é o que a gente tem hoje no Copy Generator. Enfim, espero que você tenha gostado dessa super aula. Deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca nos comentários suas dúvidas e também sugestões de vídeo. Um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!